Olá, seja bem-vindo. Estamos no ar com Talentos e Negócios. As férias acabaram e é hora de colocar a criançada de volta para a escola. E muitos já ficam ansiosos por esse retorno, encontrar os colegas, rever professores. Mas todo ano tem uma turminha que encara esse desafio pela primeira vez. E eu não estou falando apenas dos pequenininhos, não, mas também dos pais, pois o ingresso escolar na educação infantil é um momento delicado e mexe não só com a rotina, mas com as emoções de pais e filhos. E é para falar desse tema tão importante que eu convidei a Adriele Guerra, que é diretora de uma escola focada na educação infantil em Caratinga e também é mãe de 3 filhos lindos e sabe, como eu, que esse é um desafio para as mães, né? Adriele, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada para quem está assistindo com a gente. Então, Fernanda, é um processo delicado, né? Todo início de ano, na verdade, não somente no início do ano, mas a gente tem aí a adaptação escolar que traz esse desafio familiar juntamente com a escola. E é um desafio duplo para todo mundo, que a gente não tem uma regra para ser seguida. A gente tem ali uma individualidade, o contexto da família, quais são as expectativas de cada família, qual é o jeitinho da criança, como a mãe se sente, a criança se sente. Então, é todo um contexto individual mesmo para a gente organizar nesse acolhimento. Você percebe que todo início de ano, essa adaptação mútua, que a gente, você acabou de mencionar, que não é só da criança, não é só dos pais, mas é também da escola, porque é um trabalho feito em conjunto. Com certeza. Esse é um momento mais desafiador para você em relação a isso, em relação ao início do ano? Sim, com certeza é um momento desafiador, porque naquele momento ali a gente vai acessar a família para a gente ter mais resultado e chegar na criança, né? Que é a nossa prioridade. Então a gente precisa ter essa relação, estabelecer uma relação de confiança nesse início da adaptação, acessar as famílias, ter a sensibilidade de trabalhar a individualidade de cada um. E ir caminhando, entregando o que a família espera de nós. E geralmente as famílias não esperam nada demais, eles esperam que a gente tenha acolhimento, que a gente tenha respeito, que a gente tenha individualidade, que a gente dê o feedback para as mães, né? Que às vezes a criança se sente insegura, traz a demanda do choro, e é muito importante que a escola venha trabalhando dessa maneira, entregando para a família, entregando para a mãe principalmente, acalmando essa mamãe de que é um processo natural, que vai acontecer no tempo da criança. A gente não precisa ter pressa para que essa adaptação aconteça. Depende muito da idade também da criança, do jeitinho dela. Isso que eu ia te falar, você falou de um assunto importante, a idade. Cada família tem a sua demanda, tem a sua rotina, e muitos pais, às vezes por questões de rotina mesmo, de necessidade, colocam os filhos muito novinhos ainda na creche, bebês. Escola. Às vezes até com menos de 1 aninho, já estão entrando na creche. Eu particularmente acho isso, sim, me dói o coração saber que a criança vai sair do conforto da casa, daquele ambiente que para ela já se tornou um ambiente familiar, e vai entrar numa escola com pessoas que ela ainda não conhece e vai criar novos vínculos. Mas é questão, como eu falei, de necessidade. Existe uma idade. Hoje em dia é diferente. Você acha que existe assim uma idade ideal para a criança entrar na creche? A gente sabe que todos os cuidados são tomados, independente da idade, mas existe? Olha, Fernando, na verdade a idade ideal é a fase obrigatória, quando a criança entra na alfabetização. Isso caso a criança tenha um contexto ali que vai entregar para ela os outros aspectos de estímulo, que é a coordenação motora, coordenação corporal, quando a criança tem contato com a natureza, principalmente. Mas atualmente, né, com as famílias trabalhando, as mamães no mercado de trabalho, a gente tem as crianças em apartamentos, sendo expostas a muita tela. Então, nesse contexto, a opção escolar ela é melhor. Ela é melhor. Ela é melhor. A gente costuma dizer que, às vezes, é melhor ela estar na creche, sendo olhada por várias pessoas, do que se você deixar com uma pessoa que você ainda não tem confiança dentro da sua casa. Exatamente. Então, cada família ela vai analisar o contexto em que ela está inserida, né, para ela chegar nessa decisão da adaptação escolar. Quanto menor a criança em relação à adaptação, mais fácil fica.
Porque a criança muito pequenininha, ela traz uma demanda de cuidados básicos, que é o soninho, a fraldinha sequinha, a alimentação, o colinho, né? Aquele acolhimento ali de bebê. Então, o bebê, ele entrega uma facilidade em apego com o cuidador. Nesse sentido, é mais fácil, dependendo, né, obviamente, de acordo com a demanda da família. À medida que a criança vai crescendo um pouquinho, a fase dos 2 anos, por exemplo, a adaptação já fica um período mais lento, que a gente precisa ter uma sensibilidade maior para acolher aquilo que a criança está sentindo. Porque para ela é tudo muito novo. Ela sai da casa dela, que ela tem uma rotina onde ela ali é cuidada exclusivamente, para ela ir para um ambiente com várias outras crianças, que vai ter ali a disputa do brinquedo, que vai ter outras pessoas que ela não conhece ainda, que tem uma rotina já estruturada. Então, a adaptação, ela nada mais é do que a gente trabalhar a individualidade, tanto da criança quanto da família, unida à técnica das profissionais da escola, né, para trazer aí o resultado que a gente espera, que é a criança chegar sorrindo, dar os bracinhos aproveitar todo o caminhar na escola. Adriele, quais são as 3 etapas da educação infantil? Explica para mim sobre elas. As 3 etapas, hoje em dia, a gente chama de maternal, primeiro e segundo período. Então, o primeiro e segundo período são fases obrigatórias, que é a alfabetização. A gente já entrega ali para as crianças a alfabetização de fato. Os maternais, a gente foca em preparar a criança para a alfabetização. Então, a gente, pelo menos assim, na nossa instituição, a gente tem como prioridade levar a criança para um âmbito de contexto de ser criança. Então, é o brincar livre, o brincar direcionado, coordenação corporal, pular, correr com segurança, amarrar o cadarço, se for possível, tudo dentro das características que cada criança entrega. A verbalização, a segurança emocional, para nós, nos maternais, essa é a prioridade. Então, é trabalhar o contexto de todos os aspectos da criança para a gente chegar lá na alfabetização e a gente ter essa criança completa. Uma criança que se expressa bem, uma criança que está conseguindo lidar com conflitos entre os colegas, com ela mesma, uma criança que consegue se comunicar, que quando ela chora, ela é acolhida e ela entende o porquê do choro, o que ela está sentindo, se é insegurança, se é medo, se é raiva, se é frustração. A gente trabalha com educação emocional na escola e isso traz muito resultado pra gente no comportamento das crianças. Até em casa com os pais, a própria criança consegue explicar para o papai o que ela está sentindo. Isso é muito importante. É muito importante, é muito importante, de fato, porque a gente consegue muito mais resultado no pedagógico quando a criança está inteira, quando a criança tem todos os aspectos ali trabalhados de forma livre e também de forma direcionada, principalmente na liberdade dela ter o comportamento também de criança e não ser aquela coisa engessada. Agora, voltando a falar ali da adaptação da criança. Algumas crianças, na primeira semana, ficam muito bem e costuma, na segunda semana, ter uma recaída. Né? Ou, em determinado momento, ter uma recaída e chorar e não querer ir para a escola. O que os pais não devem fazer nesses momentos? Porque eu sei que é angustiante a gente entregar um filho para uma escola e deixar ele chorando. Então, os pais eles podem contribuir passando para a criança o que de mais positivo tem na escola. Então, focar no que tem de melhor ali naquela instituição que ele escolheu. Então, ele pode levar a professora para casa. O que é levar a professora para casa? É falar da professora, é mostrar foto da professora, é falar com entusiasmo, com alegria, porque a família ela pode ajudar tornando a escola um ambiente que a família gosta. Isso. Então, a mamãe também pode incluir a criança em algum agrado para a instituição. Vamos levar uma florzinha para a professora. Criando uma conexão da criança, criando uma conexão. Com a escola, com o professor. Exatamente. Não apenas com o professor. Quando a gente escolhe uma instituição para matricular o nosso filho, a gente, obviamente, tem ali uma relação de confiança. A gente confia naquela instituição. Claro. Então, não é apenas uma prestação de serviço. É um ambiente, um lugar, né, uma empresa que eu estou deixando o meu bem mais precioso. Então, obviamente, eu preciso confiar nesse... Criar um vínculo. Criar um vínculo. Então, a união escola e família, ela é essencial
tanto para o processo de adaptação, quanto para todo o restante do contexto. A absorção das crianças, o resultado no que a gente está propondo, é tudo muito mais integrado quando a família ela é de fato participativa. Com certeza, Com Adriane, certeza. tenho certeza disso. Olha, é muito interessante essas dicas aí, esses conhecimentos hoje compartilhados aqui com o nosso público, mas nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos conversando mais sobre esse assunto. Não saia daí, queridos. Já estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje trazendo um tema muito interessante. Estamos no início do ano, volta às aulas, e a gente está falando aqui de adaptação escolar na educação infantil. Minha convidada é a Adriele Guerra, ela que é diretora de uma escola voltada para a educação infantil em Caratinga. E hoje nós estamos falando sobre esse assunto, né, Adriele, tão importante, que mexe tanto com as emoções e mexe com tudo, né? Mexe com tudo. Até da rotina, Com na vida de uma certeza. família. Não vou falar nem só das mães, não, porque é da família inteira. A família fica toda focada nesse momento. Exatamente. E aí surgiu uma pergunta até no Instagram, Sim. né, de uma seguidora sua, quando você mencionou que viria aqui, que eu achei muito interessante e que com certeza é importante para todos nós. É o seguinte: qual que é o limiar entre deixar a criança chorando e sair escondido naquele processo de adaptação da escola, ou se despedir da criança? Falar, olha, a mamãe está indo embora, você vai ficar na escolinha, mas daqui a pouquinho eu volto. O que é melhor entre esses dois momentos? O que é ruim, o que é bom em cada um dessas duas ações? Então, o ideal é a gente não mentir para a criança em hipótese alguma. Falar sempre a verdade, mesmo que a criança pode vir a apresentar o choro se a mamãe se despedir. Mas o ideal é nunca mentir. Por exemplo, se a mamãe falar que vai ficar uns minutinhos na escola, ela vai cumprir com o combinado. Se ela falar que vai deixar a criança, fazer o combinadinho em casa. Olha, a mamãe vai deixar você com a tia fulana de tal, vai deixar na escolinha, a escolinha é muito legal e vou buscar. Então ela vai chegar na escola e vai fazer uma despedida rápida. Vai dar um beijinho na criança, a mamãe já volta e ela vai. Assim foi a despedida. Sim. Então, o ideal é que a gente cumpra com os combinados. Isso, para a criança até se sentir segurança, Pra né? Se a criança minha mãe sentir... falou que é isso, Exatamente. é Ela precisa, obviamente, confiar no que foi dito ali, tanto pela família quanto pela instituição. Certo. Então, as professoras, as monitoras, quando vão fazer o acolhimento com a criança, elas também usam muito com a verdade em relação ao que vai acontecer. Mamãe está quase chegando, é porque a mamãe está quase chegando, sim. Certo. Na adaptação, esses combinadinhos, eles são importantíssimos, principalmente se a criança apresentar o choro. Porque Entendi. ela vai fazer um combinado com a família, esse combinado vai ser cumprido e no dia seguinte, mesmo que ela venha chorar novamente, ela já está sabendo que vai acontecer o combinado. Então, a constância seguida dos combinados, da sensibilidade, do acolhimento, ela vai trazer um bom resultado na adaptação. Muito bom, Adriele. Agora, uma outra pergunta que é uma curiosidade minha também. Quando eu tive meu primeiro filho, eu li até um livro chamado Criando Meninos. E nesse livro, o autor, ele fala, inclusive, que não é recomendado que o menino, homem, ele se separasse da mãe antes dos 3 anos. Porém, ele abre um parêntese, ele fala, se não houver condições da mãe deixá-lo com a avó, com uma pessoa de extrema confiança ou até uma babá que seja de extrema confiança da família, que ela levasse ele para a creche, mas que o ideal é que ele ficasse que a mãe ficasse com o filho, porque o menino tem essa necessidade de apego, um apego maior à mãe do que a menina. Isso aí é uma teoria desse autor. E aí, eu fiquei com isso na minha cabeça. Meus filhos não podem ir para a escola antes dos 3 anos. Então, aí minha pergunta é, quais são os prós e os contras de uma criança ir para a escola antes dos 3 anos? Então, Fernanda, essa pergunta é muito interessante, porque ela é dúvida de muitas famílias também. Nesse contexto que nós estamos inseridas atualmente, que as mulheres elas estão no mercado de trabalho, que a gente não tem ali uma maternidade exclusiva, a escola é uma excelente opção nesse sentido. Quando, obviamente, a gente tem uma mãe com a possibilidade de estar em casa com o filho por um maior tempo, né, mais de 1 ano, 2 anos, de fato é o ideal. A criança em si, ela não precisa do ambiente escolar.
quem precisa é a família, Sim. é o contexto familiar. E aí a família vai, obviamente, dosar o que para aquele momento, para aquele contexto é interessante. Entre, né, nas opções que nós temos, deixar com uma babá, que talvez, né, se ela não for uma pessoa preparada, vai deixar a criança muito exposta à tela, não vai levar na pracinha para a criança ter contato com o sol, a luz do dia, com a terra, com a natureza, com o brincar livre. Se for uma pessoa que, de fato, não estimule a criança, obviamente, a escola é um melhor ambiente. Um melhor ambiente. Atualmente, nós temos instituições que têm trabalhado muito bem a primeira infância. Aqui na nossa cidade, a gente tem opções que, de diversos, né, aspectos, a família ela tem opções para buscar qual o melhor contexto no sentido de instituição mesmo. O que aquela instituição trabalha, o que ela vai agregar. Então, a gente tem aí onde ela vai se encaixar melhor, onde ela vai ter mais afinidade para escolher a melhor opção para aquilo que a família acredita. Exatamente. Qual que é a importância do acolhimento na escola? Independente do tempo que a criança passa, porque nós sabemos que algumas crianças ficam o dia todo na creche. Período integral. Né? E eu acho que esse acolhimento, ele é de extrema importância, mas como ele deve ser feito, Adriele? Então, Fernanda, como qualquer outra questão que diz respeito a crianças, nós não temos uma receita, né? Então, o acolhimento, a palavra é sensibilidade. Toda a equipe da escola, de qualquer instituição, precisa ter sensibilidade em lidar com a criança, porque cada criança ela se comunica de uma forma e de acordo com a idade também. Tem crianças que traz o choro, tem crianças que traz a irritabilidade, comunicação. Tem crianças que ficam mais introspectivas, outras são muito carinhosas e querem muito colinho. Então, a instituição, a equipe, ela precisa se comunicar com a criança. Identificar as necessidades daquela criança. Qual é a necessidade da criança. Algumas crianças, e talvez seja até a maioria, chegam no ambiente escolar com muita energia, muita energia. Eles querem brincar, eles estão ali com sede de brincar. Porque talvez ficaram por muito tempo em apartamento e aí ficam assim... É bonitinho demais de ver. Eles ficam alucinados com outras crianças. Com espaço, com as crianças, com espaço, com os com muita agitação, com brincar, pode correr. Da criança ter essa liberdade. Sei. Então, essa criança, a comunicação dela é a energia que ela está entregando pra gente. A gente tem que deixar ela livre. Na adaptação, eu explico pra equipe, em treinamento, que a gente não vai mudar nada do que a criança está entregando. A gente vai deixar a criança bem à vontade, como se fosse de fato a casa dela. Sim. E aos pouquinhos, após toda a aceitação dela, né, da família, a gente vai trazendo essa criança para a rotina já estabelecida da instituição. Muito e aí, bom. assim, dá muito certo. Com certeza, muito imagino. certo. E só para concluir, você havia perguntado em relação à importância do acolhimento. Sim. A importância, nós entendemos que ela na educação infantil, o acolhimento da educação infantil vai caminhar com essa criança por toda a vida escolar. Então, se ela tem uma primeira infância, um jardim de infância, uma escolinha, que ela se sente à vontade, que ela se sente em casa, que ela tem ali a tia que ela ama, Sim. que, enfim, ela já tem ali um processo de carinho com o ambiente escolar. Verdade. Né? Então, ela vai tornar isso, né, levar isso para toda a vida. Em qualquer instituição que ela for, ela vai entrar muito tranquila, porque ela passou por uma adaptação bem feita, por um acolhimento com carinho, com respeito. Agora, Adriele, eu vou te falar por experiência e por troca de informações com outras mães. Eu já ouvi relatos de mães que colocaram uma criança numa determinada escola, a criança não se adaptou e eles mudaram de escola e a adaptação foi rápida, foi perfeita. Você acha que nesses casos pode estar havendo um erro dos profissionais na forma de conduzir essa adaptação? Olha, Fernanda, isso é muito delicado porque a adaptação, como a gente já havia dito, não tem uma regra.
Tudo é tratado na individualidade. Há casos em que a criança, de fato, não se adapta. Ou pode ser o ambiente físico, ou pode ser, às vezes, uma pessoa específica, né? Uma colaboradora específica. Então, assim, o ideal é que a família e a escola eles estejam andando na mesma direção, com uma comunicação muito transparente, muito clara, daquilo que a família espera e daquilo que a instituição entrega. Porque na adaptação, as instituições trabalham, não somente na adaptação, né? As instituições trabalham com linear e regras que alternam, que variam. Então, o processo de adaptação, de acolhimento, ele se inicia na escolha da instituição. Então, você primeiro precisa buscar pela instituição que melhor vai te atender. Exemplo, eu sou uma mamãe que eu quero participar da adaptação do meu filho. Eu quero adentrar na escola. Eu quero ter a oportunidade de conhecer melhor a rotina, o dia a dia da escola. A instituição que eu matriculei, eu vou matricular, ela me dá essa possibilidade? Isso. Então, a gente precisa pensar nisso antes da matrícula. Verdade. Né? Quando você vai lá visitar a instituição, fazer essas perguntas. Entender todos os métodos da escola, ver se adapta ao que você espera, para depois não ter conflito. Exatamente. Uma instituição, ela não é feita de espaço físico apenas. Sim. Apesar disso fazer muita diferença, né? Porque a criança tem ali um espaço adaptado para as necessidades dela. Mas a doutrina da instituição é o pilar mais importante que deve ser avaliado na escolha da instituição. Você se adapta ao que essa instituição está entregando? Na entrevista, na escolha da escola, você deixou claro, você perguntou, você entendeu bem o que a instituição vai te entregar? Ou ela só falou do pedagógico? Né? Em se tratando de educação infantil, o pedagógico, ele, nesse primeiro momento, ele não é a prioridade. Não é a prioridade, né? Com certeza. Porque o emocional do meu filho, a receptividade dele, né? O acolhimento que ele vai receber, nesse momento, é mais importante. E aí, em segundo plano, a gente vem com as outras questões. Muito bom. Né? Agora, o que é, de fato, o período de adaptação e por quanto tempo ele pode perdurar? Então, essa pergunta também ela é curiosa, porque eu recebo muito dela em apresentação da escola. Não tem uma data para dizer. A gente sempre pede a disponibilidade de algum familiar para participar da adaptação, porque ela pode durar uma semana, como ela pode perdurar aí por mais tempo. Tudo varia de acordo com o jeitinho da criança. As crianças mais introspectivas, elas têm o tempo delas, né, de se ambientar. Então, elas vão precisar aí de um período um pouco maior. Crianças mais tímidas, mais introspectivas, muito apegadas à família, também depende da idade. As crianças mais extrovertidas, elas têm um pouco mais de facilidade, porém isso também não é uma regra, né? Claro. Porque mesmo que ela seja extrovertida, ela pode ter ali um momento que ela se sente insegura, a gente tem que identificar, acolher. Eu sempre explico para as famílias que a instituição, ela já tem as técnicas que trazem aí mais resultado. Então, é muito importante que as famílias, elas sigam as orientações da escola, né, independente de qual escola estiver. Então, se a escola diz, mamãe, na adaptação, vamos buscar mais cedo, vamos fazer essa adaptação gradativa, a gente vai deixar aí pouco tempo nos primeiros dias, principalmente se a criança apresentar o choro. Se a criança chorou, porque ela está insegura, ela não conhece aquele ambiente, ela nunca viu aquela professora. Então é bom que ela fique menos tempo. É o ideal que ela fique menos tempo. Entendi. Porque aí, aos pouquinhos, a equipe, né, vai ganhando a confiança da criança. Verdade. E isso não é com um dia, né? Não não é o ideal que a gente leve a criança 1h e busque às 5. Isso aí assusta, porque, poxa, ela, né, de um dia para o outro, ela vai estar em um ambiente que ela não conhece ninguém, que são muitas crianças, é um ambiente mais agitado. Às vezes tem um outro coleguinha que está chorando, essa criança nem iria chorar, mas o choro do coleguinha afeta. Então fica aquele ambiente ali que está um pouco tenso. Então, nos primeiros dias, o ideal é que a família esteja disponível. Alguém da família, pode ser a mamãe, o papai, ou a vovó, uma tia de confiança, ou a própria babá, para buscar mais cedo, para participar da adaptação mais próximo, seguir as orientações da escola, não faltar. Essa parte é muito importante. A constância da adaptação, ela é importantíssima. Eu ia já chegar nessa pergunta. Mesmo que a criança fique assim, 20 minutinhos, ela precisa
ir todos os dias no mesmo horário. Não é bom faltar. Então, não é bom faltar. Nenhum. Obviamente, em casos de saúde, né? Se passar Sim. mal, ela não pode ir para a escola. Mas se for uma questão emocional, o ideal é que ela vá todos os dias, mesmo que seja por pouco tempo. Beleza. Que a mamãe faça ali a rotina de organização para a escola, dá o banhozinho, coloque o uniforme, o almoço, e se for meio período, leve para a escola. Se a criança apresentar um choro muito assustado, né, muito desesperador, a mãe pode ficar um pouquinho na escola, né, se assim a instituição permitir, e fique pelo menos uns 20 minutinhos, meia hora. Mas o ideal é que vá, todos os dias. Muito bom, muito bom. Bom, vamos para mais um rápido intervalo. Não saia daí que Talentos e Negócios volta já. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios. Hoje estamos falando de adaptação escolar na educação infantil. E uma pergunta agora para a gente quase que encerrando esse programa, né, Adriele? A gente já falou muita coisa. E é claro que são tantas dúvidas, mas a gente precisa encerrar. E aí eu queria te saber, o que vocês podem fazer? Como a escola pode procurar amenizar a ansiedade dos pais nesse período de adaptação? Então, Fernanda, a ansiedade dos pais, ela muitas vezes vem da ansiedade da reação da criança, em como a criança vai reagir com a adaptação, com o ambiente da escola, com o acolhimento da equipe. Então, para a gente colaborar, para que a mamãe fique com o coração tranquilo, para que ela vá embora em paz, né? A gente orienta de que, de acordo com a despedida da criança, em minutinhos eu já vou enviar notícias para essa mamãe. Olha, mamãe, no processo de adaptação nós ficamos aí por um período à disposição das famílias. Então eu vou te mandar notícias a qualquer momento que vocês... Maravilha, isso é muito importante. Que você tiver insegura. Então, assim que a mamãe se despede, a criança fica com a gente, independente se ela apresentar o choro ou não, a gente já envia notícia para a mamãe. Manda uma fotinha. Manda uma foto, manda um vídeo. As Isso mamães adoram foto e muito vídeo. Bom. As mamães choram de emoção. É muito bonitinho e é muito gratificante. Ao mesmo tempo, porque receber essa confiança familiar é muita responsabilidade. Então a gente quer devolver, né, tudo isso em forma de um bom trabalho prestado, em forma de carinho, acolhimento de fato com a criança. Com certeza. Então a gente manda fotos e vídeos, fala, mamãe, se acalmou, tá tudo bem, pode ficar tranquila. E aí a gente vai se comunicando com a família enquanto durar o processo de adaptação. Excelente, Adriele. Para a gente finalizar agora, deixa um conselho para aqueles pais que estão passando pelo processo de adaptação ou ainda vão iniciar esse processo nesse ano. Então, o conselho que a gente quer deixar para as famílias que vão iniciar esse processo escolar, essa adaptação, esse acolhimento número 1, a adaptação ela não é somente o ingresso na escola, né? É também a readaptação. Crianças que já estavam na escola e que agora vão mudar de turma, vão mudar de professor, então é uma nova adaptação. Não negligenciar esse processo, também ser participativo nesse momento. Nós estamos voltando de férias, as crianças ficaram muito tempo com as famílias, então assim, dar atenção também para a readaptação. Para as crianças que vão adaptar, que vão começar na rotina escolar de agora por diante, o conselho que eu deixo para as famílias escolha a instituição em que você mais se adapta, que você mais se sente segura, que o contexto geral vai te trazer aí a segurança que você precisa, participe da adaptação, ouça a instituição, siga as dicas da instituição, busque mais cedo e leve esse processo da forma mais leve, mais carinhosa, mais alegre que você conseguir, porque as nossas crianças, elas absorvem feito uma esponjinha. Então, Verdade. O que a gente sente, o astral que nós estamos, a conduta que nós temos, a criança, ela percebe tudo e faz total diferença. Verdade, então, esses são os meus conselhos. Querida, muito obrigada pela participação. Muito obrigada por trazer tanta informação bacana pra gente. Foi maravilhoso. E que sigamos agora em 2023
acolhendo as nossas crianças. Exatamente. Que a gente possa fazer um ano bem bonito. Tenho certeza que as mães estão muito mais agora tranquilas, Deus né? Essa quiser. tranquilidade dessa conversa que você trouxe aqui pra gente. Assim Muito obrigada, espero. querida. Muito obrigada. E você de casa, muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima semana. Continue acompanhando o nosso programa aí nas redes sociais e continue acompanhando também a programação da TV Sistec. Até a próxima, um grande beijo. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau, tchau.